pastorzão, deixa eu te usar. Você está na extensão da sua casa, você sabe, né? Então, não preciso nem falar para você poder ficar à vontade, tá? Deus te abençoe aqui. Amém. Amém. Shalom, a paz. Bom dia. Eu vivi esse momento que alguns viveram agora, há semanas atrás, que a gente agora é Projeto Vida no Brasil. A gente é membro da Projeto Vida Volta Redonda. Fazem 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, né? Que a gente se aliançou com o apóstolo Joel. Então, hoje, na verdade, é a primeira vez que eu estou ministrando no Projeto Vida, sendo um Projeto Vida, né? É, privilégio. A gente já ministrou em alguns outros Projetos Vidas, mas como membro, como ovelha, como filho do apóstolo, na fé, é a primeira vez. Então, para mim... E eu não queria estar ministrando hoje, só para vocês saberem. Eu liguei para falar que eu ia vir cultuar. Falei, ontem, ô pastorzão, amanhã eu vou estar lá honrando você, vou lá cultuar. Ele falou, não, você vai vir pregar. Falei, tá bom. Falei, tá bom, irmão. Mas, enfim, eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas no nosso coração. Eu fico muito feliz de ver a família crescendo aqui. Eu tive aqui, foi em quando que eu tive? Janeiro? Não, quando que eu tive aqui? Não. Julho eu tive aqui, julho eu tive aqui. E ver como as coisas estão prosperando, como Deus falou, né? Quando a gente acalma o coração, né? Entende que não tem a ver com a força dos nossos braços, mas nem com a nossa capacidade, e sim com aquele que nos capacita. Então, vocês são filhos amados de Deus Pai, vocês têm um lugar à mesa, vocês foram escolhidos, né? O Projeto Vida não é uma igreja para vir, e sim uma família para pertencer. Então, vocês pertencem a essa família, e nós temos o apóstolo Joel como nossa cobertura espiritual, e pode ter certeza que isso é uma honra para todos nós, né? É um homem de Deus, alguém que a gente ama demais, tá bom? Eu queria que vocês fechassem seus olhos para a gente orar, para a gente continuar na presença, para a gente verdadeiramente dar continuidade a essa palavra profética da mão estendida poderosa de Deus sobre a nossa vida. Existem inúmeras passagens. O próprio Isaías 41, ele fala novamente, onde Deus relembra Jacó da palavra que existe quando o povo está voltando do exílio, depois de Nabucodonosor ter destruído Israel. E Deus fala, não tenha medo, porque eu estou contigo. A minha poderosa mão direita está estendida. Então Deus reforça a importância da mão poderosa estendida. E como o nosso apóstolo acabou de decretar no mês de novembro, a poderosa destra, a poderosa mão direita de Deus está estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade dos céus. Nós te agradecemos por ter sido escolhidos por Ti para esta manhã. Nós temos certeza que grandemente falará aos nossos corações. Pai, nos confronta se for necessário confrontar, mas nos cura, nos transforma nesta manhã, nos dê entendimento. Nós cremos que a Tua poderosa mão direita hoje transformará a nossa história. Nós declaramos que inicia um novo tempo e uma nova estação, que o mês de novembro será o melhor mês de nossas vidas, Pai. Nós declaramos que em ambientes proféticos, palavras viram decretos, e Deus está liberando sobre essa casa, sobre as nossas vidas, um novo tempo, uma nova estação, e eu declaro sobre nós, que nós viveremos os melhores dias das nossas vidas, que as lágrimas de tristezas se tornarão lágrimas de alegria. Essa é a minha oração, Papai do Céu, em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. E dando continuidade, não só à palavra do apóstolo, que foi liberada para o mês de novembro, eu quero dar continuidade sobre o que o pastor vem falando, sobre generosidade. As pessoas, às vezes, confundem um pouco a generosidade, ou tentam fazer com que a generosidade seja uma moeda de troca com Deus. Ai, como eu sou bonzinho. Ai, nossa, eu ajudo. Nossa, eu sou dizimista. Nossa, eu sou ofertante. Eu vou contar um segredo para vocês. Não adianta nada você até ter boas atitudes, mas com a intenção do coração errada. Não adianta você dar por obrigação e não por alegria. Não adianta você fazer algo que você verdadeiramente não entende o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então, a generosidade ela não tem a ver somente com recurso ou com dinheiro. A generosidade tem a ver com tempo, tem a ver com disposição. A generosidade tem a ver com coração.
Entenda uma coisa, desde o princípio, desde o primeiro rei de Israel, Saul, Deus está em busca de corações. Deus termina dizendo assim sobre Saul: eu me arrependo de ter escolhido Saul. Aí você pensa, por quê? Porque Saul perdeu seu coração. Se você pegar no texto, em Reis, você vai ver que o quê? Quando o profeta Samuel diz a Saul que ele seria o rei, a Bíblia diz que a reação de Saul foi branda na tradução. Tipo, foi tranquila, é você? Tipo, ele não se empolgou. Só que o texto diz que com o passar do tempo, o poder, o dinheiro, corrompeu Saul, a ponto de ele fazer uma estátua do seu busto na entrada de Israel. Então você entenda que Deus termina falando assim para Saul: eu me arrependo. Não foi porque, se você pegar o texto desconexo, você vai dizer assim, porque Deus deu uma ordem de guerra para ele e ele não cumpriu. Não, aquilo ali foi a gota d'água. Deus diz essa frase, eu me arrependo, porque ele perdeu o seu coração, não por causa de uma ordem de guerra. E a gente vai para o segundo rei. Segundo e meio, porque teve um rei que ficou um pouquinho entre Saul e Davi, mas Davi, verdadeiramente o rei de Israel. A Bíblia diz que terminou sendo conforme o coração de Deus. E ele pecou muito mais do que Saul. Só que ele nunca perdeu o seu coração. Ele nunca perdeu, ele teve as suas consequências pelos erros, pelos seus pecados. Mas ele se arrepende, ele se transforma. Você está entendendo que ninguém está falando sobre perfeição? Nós estamos falando sobre um coração. Nós estamos falando sobre obediência, sobre generosidade. Se você pegar, é interessante depois você ler sobre o rei Davi, tudo que ele fez, tudo que ele fazia, como ele honrava ao Senhor. Então, a generosidade é algo que agrada o coração de Deus. Ele vai te aproximar do propósito. Tem um texto que Deus colocou no meu coração, que é 2 Coríntios 9, 6-8. Eu vou ler para vocês, porque eu não passei para os meninos. E digo isto, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tenha sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra. Esse versículo, ele é profundo sobre generosidade, disposição do coração. Paulo nos lembra que na colheita está diretamente ligada à semente. Então ele faz uma analogia, Paulo, ao agricultor. Por quê? O agricultor só consegue verdadeiramente colher algo porque ele plantou. Só que aí vem a sacada. Só que antes de qualquer agricultor plantar, ele prepara o terreno. Ele prepara o solo. E normalmente, para você preparar o solo para receber uma semente, você mexe o solo, você revira o solo. E aqui o revirar, eu quero fazer uma analogia sobre a nossa vida. Sobre o que foi falado sobre organização, planejamento. Eu tenho uma frase que eu digo, quem organiza, multiplica. Então, às vezes, você até lançou a semente, só que o solo não estava preparado. Você tem uma vida desorganizada. Você tem uma vida que faz de qualquer jeito. Você procrastina nas decisões do seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu casamento, com os seus filhos, com os seus amigos. Você entende que o solo não está pronto para a semente? Às vezes a semente até é poderosa, só que o solo não está pronto. A semente, como nós temos a parábola do semeador, onde o semeador saiu pela estrada e caiu uma semente. Depois ele lançou a semente no terreno de pedras, depois ele lançou a semente no terreno de espinhos, e depois ele lançou a semente no terreno abundante. Então, quem sabe a sua vida não está caracterizada em um desses terrenos, onde que você vem para o culto, você é dizimista, você é ofertante, você serve a casa do Senhor, você ora, só que o terreno não está pronto. Talvez ainda precisa tirar algumas pedras, alguns espinhos. Mas, Tiago, o que são as pedras e os espinhos desse terreno? Às vezes é um perdão que você não conseguiu liberar. Às vezes é a expectativa que você colocou no homem ou em coisas e aquilo não aconteceu e está estagnando você de poder alcançar aquilo que Deus sonhou para você. Às vezes você tem um sonho da América. Eu falo muito sobre isso, sobre a expectativa do sonho da América. A gente acha que nos Estados Unidos tudo é fácil.
Nos Estados Unidos é fácil ganhar dinheiro. Eu vou vir, vou ficar rico, vou voltar. Eu vou vir, vou ficar rico, vou mandar para minha família. Eu vou vir, vou mudar a história da minha família. E a gente sabe que quando chega aqui as coisas não são bem assim. Sabe por quê? Porque a tua expectativa às vezes está no quê? Em coisas, em pessoas. Ou até mesmo naquilo que você achou que seria. Enquanto eu tiro a expectativa de Deus e levo para coisas e pessoas, eu me frustro. O povo de Israel, em Isaías 41, que eu falei, antes de eles serem atacados pela Babilônia, eles pediram ajuda a todos os povos, só que nenhum povo ajudou eles. Em vez de eles pedirem ajuda ao Senhor, eles colocaram a expectativa em exércitos, em pessoas, e foram destruídos. Você entende que quando você coloca a expectativa do seu coração em pessoas e em coisas, você se frustra. Talvez Deus não consiga fazer ainda em você aquilo que Ele sonhou, porque você insiste em colocar tudo sobre a força dos teus braços. Você fica na expectativa de algo. Ai, se eu mudasse, se eu tivesse uma oportunidade, se. Ei, chega do se. Chegou o tempo da mão estendida. Hoje Deus está dizendo para nós, ei, tira a sua mão, porque a minha destra direita está estendida. Só que você precisa tirar a mão. Você precisa entender. José, o texto diz assim, José é jogado num buraco, José é vendido como escravo, José foi para casa de Potifar, José é acusado, José é preso, José é esquecido. Só que vamos para o texto. Na Antiga Escritura diz assim, o mercado de escravos se fez organizado. A casa de Potifar prosperou mais. Essa é a tradução. A cadeia se fez mais organizada, melhor. Mas então, peraí. Não tinha a ver com coisas ou lugares. Tinha a ver com José, com o que ele carregava. Eu quero que você levante a sua mão. E você pegue essa palavra. Nós estamos em um ambiente profético. Aonde tu colocares as tuas mãos e as plantas dos teus pés, lá prosperará. Não tem a ver com lugares, não tem a ver com coisas, tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a sua casa. O problema é que os planos dele não se cumprem porque você insiste em fazer do seu jeito. Você até ora, eu quero viver um novo, só que continua a fazer as coisas antigas. Você diz, eu quero acessar coisas diferentes, mas continua andando com as pessoas do passado. Você entende que para viver o novo de Deus, você vai ter que às vezes abrir mão de coisas antigas, de coisas velhas. E aí, nós entramos na mente de escassez. Escassez não é não ter dinheiro. Todo mundo, ai não, escassez é não ter. Não. A mente de escassez, ela não está vinculada à falta de dinheiro. Você entende que às vezes Deus está tentando te prosperar. Deus está tentando... E você insiste e fica preso numa mentalidade de escassez. Ai, mas se eu devolver meu dízimo vai fazer falta. Não, se eu pegar um cartãozinho desse $100, meu Deus, $100 dá para fazer tanta coisa. Ah, você quer dizer então que isso está condicionado à riqueza? Não, meu querido. A Bíblia trata riqueza e prosperidade de formas distintas. Prosperidade é não lhe faltar nada. Não lhe faltar a presença. Não lhe faltar o que comer. Você entende que o maná só vai ser enviado quando tem a falta? Você está entendendo que a provisão só vai vir quando você não tem mais como... Só que você às vezes impede de Deus fazer um milagre. Pela mentalidade de escassez. Às vezes tirar $50, 100... Querido, não tem a ver com quantidade, tem a ver com valor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou empresário. Assim como o pastor dessa igreja. E podemos dizer que eu sou um empresário aos olhos humanos muito bem sucedido no Brasil. Nós temos um grupo empresarial consideravelmente grande no Brasil. E aí Deus fala assim para mim, há 4 anos atrás, seguinte, quando eu disse para ti, lá atrás, que eu nasci com câncer, fiquei no hospital até os 4 anos de idade, a doença não é para a morte, a doença é para o testemunho. Com 18 anos eu fico rico, com 19 eu quebro. Em 2006 eu devia mais de 11 milhões de reais. Hoje seriam 70 milhões de reais. Mais de 10 milhões de dólares. Uma dívida impagável. Deus disse, não é para tu quebrar ou se afundar, é para testemunho. Quando Deus me dá uma doença que não tem cura, chamada hepatite C, e Ele me cura sem tratamento, Ele fala, não é para morte, é para testemunho.
Há 4 anos Deus fala assim, você está bem? Está bem financeiramente? Deus restituiu 100 vezes mais do que eu perdi. Hoje eu tenho a 5ª maior trade do Brasil e a 5ª maior do estado de Santa Catarina. Eu movimento mais do que BMW, do que todas as empresas grandes que vocês conhecem. Tenho centenas de funcionários. Aí Deus fala, tá legal? Então você lembra que eu falei lá atrás? Não é para morte, não é para perda, é para testemunho. Então agora, meu querido, eu vou te usar no reino. Aí eu falei assim, como é que é? Minha vida está tranquila. O que eu vou me meter em pregar? Vou me meter em igreja. Falei, o sangue do Cordeiro. Vai, você vai. Resumo da ópera, em 3 anos. Eu acho que eu visitei quase que todos os estados brasileiros. Deus me soprou. Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos. Deus fez eu escrever um livro, lancei um livro. O livro vai para lá, para cá. Confusão. E eu gastando. A igreja me ligava, você quer? Estou chegando. Só me arruma um quartinho de hotel e uma comida e deixa comigo. Investi 3 anos. Um monte de gente falando, você é louco. Você vai quebrar de novo. Você é diretor comercial, como é que você vai se ausentar da empresa? Você é maluco? Vai se meter com esse negócio de pastor? Só querem teu dinheiro. E aí, quando eu comecei o ministério há 3 anos atrás, a minha empresa estava entre 90 e 100 no Brasil. No estado de Santa Catarina. Mentira, do estado de Santa Catarina. Já era muito bom para uma empresa de 10 anos. Aí eu comecei a ser louco, porque crente é louco. Comecei a viajar, ficar ausente, ser obediente. Ficar longe de casa, longe da empresa. Com 1 ano e meio, eu recebo uma ligação do estado de Santa Catarina, do governo, falando, você podia vir dar uma palestra aqui, que a gente queria entender uma coisa. Como é que em 1 ano e meio, você sai da posição de 90 a 100 para a 5ª maior do Brasil? Aí eu falei assim, irmão, eu não posso ir aí te dar palestra, fazer nada, porque eu não fiz nada. Eu não comprei sistema novo, não contratei gente nova, não fiz um produto novo, não. Eu só fui obediente à palavra. E sabe aqueles que me chamavam de louco? Aqueles amigos, clientes que falavam, você vai quebrar? Hoje, as esposas dele mandam mensagem para mim orar para que eles sejam igual a mim. Eles me chamam para se pedir ajuda, pedir orientação. Então, às vezes, você pode até estar se sentindo um louco. Ou, às vezes, Deus quer que você pareça um louco. Porque é dessa forma que ele vai ser exaltado. Porque se tivesse a ver com a minha capacidade, com a validação, a honra e a glória não seria dele. Porque quem fez foi Deus. E quando Deus faz, você não explica, você não mostra, você não tem o que fazer. Mas não, a gente fica esperando a validação. Ai, o que vão dizer? Nossa, o que vão pensar de mim? Ei, vai se converter! Não interessa o que os homens acham de você, interessa é como os céus te enxergam. Para de ficar olhando para o lado é comparação, olha para frente. Existe a mão poderosa de Deus estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Então chega de se preocupar com o que acham ou deixam de achar. Para de querer mostrar para os outros algo que você não é. Quem mostra demais algo é porque quer validar uma coisa que nunca foi. É igual os coach, desculpa, eu não sou coach, eu não consigo. O coach, ele quer te ensinar a ser empresário e ganhar dinheiro. Ele nunca foi empresário e nunca ganhou dinheiro, ele está ganhando dinheiro em cima de você. Ele te ensina algo que ele nunca fez. Não estou generalizando, tem gente muito boa, Paulo Vieira e tal, top. Esse daí vale a pena. Só que você entenda, o seu amigo é Jesus. Às vezes você entrega os teus sonhos na mão das pessoas que são destruidoras de sonhos. Você acha que as pessoas vão sonhar com você. Ai, daí quando a gente fala de dízimo, oferta, primícia, meu Deus. Jesus, me alegra quando eu vejo vocês pegando o cartão. Não é pelos $100, esse homem aqui é rico, gente. Esse pastor é rico, ele pode pagar. Mas não tem a ver com isso. Seria muita burrice dele não deixar vocês ser abençoados. Isso aqui que ele fez é por você. Vou ser sincero, para ele $1.000, $2.000 não vai mudar a vida dele. Eu estou mentindo, por favor? Ele tem uma empresa, ele é bem sucedido no Brasil, tem um monte de funcionário. Não tem a ver com isso. Ele não está pedindo o seu dinheiro.
Ele está te ensinando a ser abençoado. Ele quer que você viva aquilo que Deus sonhou. Isso aqui é solo fértil. Não tem a ver com $100, com $1.000, com $3.000, não vai mudar nada a vida dele. Ele está aqui pagando há meses isso daqui, porque eu sei. Não tem a ver com, ai, nossa, o pastor me pediu $100. Com todo respeito, não vai mudar nada $100. Ainda se nós ligar para o apóstolo, que é uma igreja mais rica ainda, ele manda $100. É isso aí, eu já falei para o apóstolo. Projeto Vida é uma igreja de gente milionária, de gente rica. É isso, profetiza. E não tem a ver com dinheiro, não, irmão. É isso que é um engano. Eu vou contar um segredo. Eu conheço um monte de famoso. Um monte. Mas gente famosa. Do gospel e do mundo. Famosa, de ir na minha casa, passar férias comigo, viajar. Amigo, tem o telefone. Gente chique. Se eu falar, vocês não acreditam. Conheço gente milionária, só que não é próspera. Assim como eu conheço um monte de gente próspera, que não é rica. O que o pastor fez hoje aqui é dar a oportunidade de você ser próspera. Ah, mas então, se eu for próspero, eu não vou ser rico? Não, irmão, não distorce. A Bíblia diz que você comerá o melhor desta terra. Só que como que você vai colher algo se você não planta? A lei da semeadura é real. Não tem como. Se eu plantar melancia, irmão, o que eu vou colher? Eu tenho como colher um mamão? Não dá, né? O problema é esse. A gente insiste em plantar uma coisa e sonha em colher outra. Irmão, Deus não é fada madrinha. Deus não faz mágica, Ele faz milagre. É diferente. Então, você entende que o ato de generosidade, ele te aproxima do coração de Deus? Tem um versículo que fala assim, ó. Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche a porta, em secreto busque o Senhor, que em secreto te vê. Peraí, mas se Deus está mandando eu entrar no quarto, no secreto, para falar com Ele, por que Ele vai me responder? Porque o texto diz, aquele que te vê em secreto te responderá. Mas assim, por que o texto não fala assim? Entre no seu quarto, feche a porta. Em secreto busque o Senhor, que em secreto Ele te escuta e te responderá. Ele fala que em secreto Ele te vê. Porque falar até papagaio fala. É. Deus quer ver a intenção do seu coração. Deus, Ele vê quando Ele fala assim, em secreto Ele te vê. A Bíblia diz que nada fica no oculto para o Senhor. Tem um monte de irmãozinho que vem, parece até crente na igreja. Mas quando as luzes se apagam e as cortinas se fecham, é o sangue de Jesus na vida. Fofoca, fala palavrão, bebe, fuma, pisa em lugares que... Ai, mas Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que existem lugares que os anjos ficam à porta. E você está à mercê da tentação. Ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Só que tem um lugar que você pisa, irmão, que até Deus sai fora. E tu insiste em ficar lá. E aí vem a igreja no domingo. Você entende que nem tudo que eu posso eu devo? Você entende que às vezes Deus só não fez ainda porque você insiste em continuar com os velhos costumes. Você insiste em manter as velhas amizades. Você insiste em pisar os seus pés em lugares que Deus não quer mais que você pise. Você insiste em ficar preso numa mente de... Sabe? O pastor falou, não vai ter a colheita se não tem o plantio. Não vai ter jeito. Não vai dar. Então aqui a colheita, o plantio, não tem a ver somente com o valor, com dinheiro. Não, não, não. Nós estamos falando da sua entrega real e genuína a um lugar que verdadeiramente vai fazer você crescer, criar raízes. Não adianta eu lançar numa terra que está cheia de pedras. O que a parábola fala? As sementes que caíram à beira da estrada,
o terreno era impermeável e os corvos comeram. Estou fazendo uma tradução, existem muitas traduções, mas grosseiramente, caiu na estrada, se eu jogar uma semente aqui, o pássaro come. Ela não acontece nada. Depois, sementes caíram em terrenos de pedras. A semente até entra, só que as pedras impedem que ela crie raízes. Então, o vento mata, derruba. Depois ele fala sobre espinhos. A semente entra, começa a nascer as raízes, só que os espinhos a sufocam e a matam. O que são os espinhos? São os pecados. Sabe aqueles pecadinhos de estimação? Que você insiste, isso não dá nada. Nada a ver. Sufoca. E existe a semente que caiu num terreno fértil. Então, você entende que a semente que você carrega é poderosa. É algo que vai multiplicar 1000 vezes mais. Só que a pergunta é, o terreno do seu coração, como que ele está? Talvez hoje Deus está te convidando para você remexer esse terreno. Para você mexer ele, bagunçar ele mesmo. Pensando nas coisas que te prendem em coisas do passado, que impedem que você viva o presente e o futuro. E nós temos 3 tempos, 2 deles a gente não pode fazer nada. O passado você não mexe, o futuro você não toca, o presente é o único momento que a gente pode fazer algo. Então é hoje que você precisa mudar a sua mentalidade de escassez, é hoje que você precisa tirar a tua expectativa do homem ou de coisas e levar o seu coração verdadeiramente a Deus. É hoje que você precisa entender o que é dízimo, o que é oferta, o que é premissa, o que é honra. É hoje que Deus está dizendo, ei, eu quero fazer, a minha mão destra está estendida. Só que o que você tem feito para viver isso? Qual é o teu posicionamento? Você, às vezes, o texto diz assim, tem vários textos que falam assim, quando você for orar ao Papai do Céu, falando do meu jeito, tá? Mas está escrito. Se você tem algo contra algum irmãozinho, perdoe o irmãozinho antes, porque senão o Papai do Céu não vai te perdoar. O que Deus está dizendo? O que adianta eu ser dizimista, ofertante, pegar o cartãozinho, sendo que o meu coração é duro, o meu terreno não está pronto para nada, é jogar ao vento. Todo mundo já escutou aquela, Pedro perguntando para Jesus, eu tenho que perdoar 70 vezes? Daí Jesus falou para ele, não, irmãozinho, é 70 vezes 7, eu vou contar a história para vocês. Era um empresário, pastor da igreja aqui, vamos usar o pastor como analogia. Daí o pastor emprestou o dinheiro para um amiguinho, e o amiguinho não paga o pastor. E aí um dia o pastor chamou o amiguinho na sala dele, falou, bonitão, você tem que me pagar, querido. Já passou do tempo, não sei o que você vai fazer, vende a mulher, o filho, os cachorros, não sei o que você vai fazer, você me paga. E aí, está no texto, tá? Depois vocês vão ler, porque eu não tenho que ficar lendo tudo para vocês também, né? Vocês têm que ler a Bíblia. E aí, parábola do perdão, vai lá que vai estar lá. E aí, o cara fala, mas eu não consigo pagar, pastor. Não dá, não consigo, ajuda eu. Aí o pastor, um homem de Deus, coração bom, fala, eu vou te perdoar, hein? Está perdoada a dívida. Glória a Deus, o cara sai todo feliz. Ei, pastor me perdoou. Aí tá passando do lado assim, aquele irmão me deve um dinheiro. Ele já saiu da sala. Ei, tu não vai me pagar não? Tu tem que me pagar. Te vira, dá um jeito. Faz aí, tu tem que me pagar. Aí tá passando uma pessoa falando, peraí, esse cara que tá cobrando o outro é o que acabou de ser perdoado. E aí ele foi perdoado lá e tá vindo aqui agora? Ô pastor, licença aí, pastor. Lembra o João ali que você acabou de perdoar? Olha lá, tá sacaneando lá, manda chamar o João de volta. E aí vocês vão continuar lendo o texto lá, porque daí fala que mandou prender e tal, mas não quero entrar nesse mérito. A questão é o seguinte, a gente quer ser perdoado, mas não consegue perdoar. A gente às vezes quer ser desculpado, mas não consegue desculpar. A gente quer viver o novo de Deus, mas continua fazendo as coisas velhas. A gente não consegue... Deixa eu dizer uma coisa, o que Deus está te convidando hoje é o seguinte, para você dar um passo. Mas, Tiago, esse passo vai me levar para onde eu sonhei? Não. Só que esse passo vai te tirar de onde você precisa sair. Você precisa sair da mente de escassez. Você precisa sair desse coração que não consegue perdoar. Você precisa
ser um ofertante, um dizimista. Você precisa investir no reino de Deus. Não é por mim. Minha vida não vai mudar nada. A vida do pastor não vai mudar nada, porque ele vai continuar aqui daqui 10 anos se ele tiver que sustentar a obra, porque Deus falou com ele, irmão. Só que ele não pode limitar vocês de viver o que Deus sonhou para cada um. Quando eu não falo de dízimo, quando eu não falo de oferta, sabe o que eu acho de quem não é dizimista? Tomara que o apóstolo não esteja vendo. É ladrão. Ladrão. Sabe por quê? Se tu me pede $1.000 emprestado, eu te empresto. Te emprestei. Vai me devolver. E se você não me devolve? Mas daí eu sou gente boa. Falo, irmão, seguinte, não precisa me devolver os 1.000. Me devolve 100 e fica com os 900. Presente. Papai te dando para tu administrar direito. E tu não me devolve os 10, os 100, 10%. Isso é o quê? O nome disso. Se apropriar de algo indevido do outro. Roubo. Então, quem não devolve o dízimo é o quê? Ladrão. E aí eu acho bonitinho, pastor. Tem um monte de gente que joga no Google. Porque quando a gente quer validar uma coisa que a gente não quer fazer, a gente procura a resposta. Então eu pego o texto e digo, ai, mas na nova aliança o véu se rasgou. Não fala mais. Vai se converter. Jesus não mudou a lei. E se eu contar para vocês que dízimos e oferta é anterior à lei? Na época de Caim e Abel tinha lei já? De Moisés? Não. Abraão tinha lei? Ah, não. Então deixa eu contar para vocês. Sabe quem foi as duas primeiras pessoas que ofertaram? Caim e Abel. Mas peraí, Caim e Abel era filho de quem? Adão. Adão foi filho de quem? Adão foi criado por Deus. Quem ensinou Caim e Abel? Foi Adão. Papai. Quem é o papai de Adão? Opa, então é antes da lei. Abraão deu dízimo das colheitas, mas não tinha ainda a lei de Moisés. Então, peraí, você está entendendo que a gente fica buscando coisa para validar aquilo que a gente não quer fazer? Então, meu querido, se tu não quer dar o dízimo, o problema é seu. Se tu não quer dar oferta, o problema é seu. Só que você não vem querer tratar isso com normalidade. Você não vem querer dizer para você que você é um seguidor de Cristo. Você está brincando com o evangelho. De novo eu estou dizendo, isso não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com valor. E dízimo é obrigação, é lei. É você entender que você está devolvendo para o dono de tudo. O meu advogado fala para eu não falar isso, mas eu sempre falo. Eu sou laranja de Deus. Não sou mordomo, não. Tem os pastores que falam bonito, mordomo. O apóstolo fala mordomo, eu acho bonito. Eu sou mesmo laranja. Laranja de Deus. Tudo é dele. A empresa é dele, o dinheiro é dele. Só que tem uma coisa boa, as dívidas é dele, os perrengues é dele. Porque a gente acha que a gente só quer as coisas boas, ou que ele só quer as coisas... Não. Se ele mandou, ele paga a conta. Só que daí parece que às vezes você vai porque você bota a expectativa. Não, eu vou lá porque aquele cara vai me abençoar. Irmão, não faz isso não. A minha empresa é dele. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu nunca falo isso, mas eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Eu tenho um avião próprio. O cara que devia 70 milhões, hoje tem um avião. Eu vou o Brasil todo com o meu avião, é minha mulher. Eu moro em Joinville e congrego em Volta Redonda. E o apóstolo diz que eu vou mais na igreja do que muita gente que mora na esquina da igreja. Sabe por quê? Porque Deus me deu condição disso. Deus restitui. Porque eu sou bom? Porque eu sou merecedor? Não, porque a graça é imerecida. Sabe por quê? Porque eu oro todos os dias para que eu não perca o meu coração. Que eu não perca o meu coração. Os irmãos orando aqui, pegando a unção. Só que é caro o combustível. Isso. Eu estou brincando, é melhor do que ter um amigo que é igual barco. Eu tinha barco. Pior bucha ter barco, irmãos. Melhor ter um amigo que tem barco. O cara te chama para sair no domingo, tu sai, faz o churrasquinho, passeia. Quando parou de volta tu fala, beijo, e vai embora. O valor ficou com ele, o custo ficou com ele, a limpeza ficou com ele, o marinheiro ficou com ele, tudo ficou com ele. É mais ou menos igual o avião. Você entende? Eu estou brincando, mas é verdade. O que Deus está nos convidando hoje é sair da onde a gente está. É a gente se mover em direção ao propósito dele. É você. Aí eu vou contar, eu comecei só a parte lá do evangelismo, né?
Aí Deus me levou para tudo que é lugar, no Brasil, no mundo. Eu conheci gente demais. Aí agora, carnaval desse ano, Deus falou assim para mim, ó, agora eu vou dar uma parada nas suas agendas. Falei, ô, glória, vamos descansar. Pensei, vou para os Estados Unidos visitar o pastor Rico lá de Orlando. Não, daí Deus falou, não, mas é que agora você vai parar de viajar. Só que as pessoas vão viajar até você. Aí Deus falou que eu vou montar uma igreja. Aí ontem eu comprei um lugar lá e vou montar uma igreja. Glória a Deus para quem, irmãos? Eu tô todo borrado. Tô com medo. Mas um medo gigante. Mas não é pouco medo não, irmãos. Porque eu não sei se é um carinho assim que o pastor... Não foi um negocinho desse aqui, igual aqui a cultura americana. Nós compramos um negócio de 10 mil metros quadrados. Para 4 mil pessoas. Com mercado solidário, com isso, com aquilo. E aí eu fico falando assim para Deus, Deus, eu até acho legal, eu prego, né? Deus mandou pagar conta. Mas como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou fazer isso? Aí Deus fala assim para mim, só não se mete. Só deixa eu fazer do jeito que eu quero fazer. Não fica botando eu, primeira pessoa de singular. Não, 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 não. É sobre ele, é tudo para ele, é por ele, para ele. Toda honra, toda glória. Por isso que eu digo, eu sou, fui lá, comprei o troço lá. Sem dinheiro, mas comprei. Parcela. Fazer o contrato, vou fazer agora essa semana. Fiador. O próprio Deus. Pode por aí. Vocês estão dando risada? Eu falei pro cara. O cara é crente, o cara deu risada. Falou, a gente é meio louco. Eu falei, a gente é louco. Você está entendendo que às vezes você vai se movimentar com medo mesmo? Você vai se movimentar sem ter nada. Você vai se movimentar fraco, cansado, destruído, devedor. Porque você tem uma palavra. E a palavra do mês de novembro é o quê? A destra de Deus está estendida. E quando a destra de Deus está estendida, não interessa as circunstâncias que você está inserido, não interessa o tamanho do gigante que se levantou, não interessa. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o alfa, o ômega, o início, o princípio, o meio, o fim. Ele é Deus. Ele pode tudo. Por que você insiste em ficar preso nessa circunstância? Você não é a circunstância que você está inserido. Você é um filho amado de Deus Pai. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é um projeto perfeito. Só você pode fazer com que o sonho dele não se cumpra. Livre-arbítrio. A graça imerecida é para todos. Ela chegou. A graça recebe você do jeito que você está. Pecador, devedor, falho, todo errado. Só que a grande coisa que esses pregadores da hipergraça esquecem. Tem ponto e vírgula, a frase continua. Você chega como você está, mas ele não permite que você continue como você chegou. Então a graça, ela chegou, a misericórdia está sobre a nossa casa, só que a gente precisa se posicionar, a gente precisa se transformar. Deus nos capacitou. Então hoje, o que Deus está nos convidando é para que a gente dê o passo. Passo para chegar no sonho? Não. Passo para sair da onde a gente precisa sair. Às vezes o novo tempo não chega, porque você fica preso no velho. Às vezes você precisa de uma conversa difícil. Às vezes você precisa abrir mão de coisas. A pergunta é, quanto você está disposto a abrir mão das coisas que você acha que valem a pena? Acha que valem a pena. Com quem você está gastando o seu tempo? O que você tem feito de diferente para viver o novo? A quem você tem entregue o seu coração? As suas expectativas estão aonde? Em quem? Como? Quando? Será que até hoje não deu certo? Porque Deus é mau? Porque Deus quer que você sofra? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
a sua destra está estendida. Nós temos a Jeremias, vaso de barro. É muito boa essa pregação. Eu vou só dar um. Quando Jeremias chega à casa do olheiro, o texto diz assim: o olheiro já trabalhava na roda. Isso quer dizer o quê? Ninguém estava vendo o olheiro, ninguém via ele, mas ele estava trabalhando. Talvez você está achando que Deus não está trabalhando, que Deus está parado. O olheiro é a figura de Deus no texto. Deus sempre está na roda trabalhando. Só que daí o texto diz assim: e o vaso, projeto, no grego, que ele estava fazendo, cai e se quebra. Só que o mesmo texto na continuação diz assim: e o olheiro imediatamente inicia um novo projeto, conforme ele próprio sonhou. Talvez até hoje você foi aquele vaso que toda vez começa e quebra, começa e quebra. O projeto é bom, você está na mão do olheiro, você está na casa do Senhor, você é ofertante, você é dizimista, só que o projeto insiste em quebrar, o vaso insiste em quebrar. Uma pergunta: o vaso está na mão de Deus, então o olheiro é Deus, o vaso é nós. O vaso, ele pede para o olheiro como, onde, o modelo que ele quer ser? Ele simplesmente entende que está na mão do olheiro. O olheiro perfeito. Vaso não escolhe como, quando e onde. O problema é que às vezes Deus tem um projeto lindo para você, só que você quer determinar como, quando, onde e de que jeito. Então hoje o que Deus está dizendo? O vaso até hoje até quebrou. O projeto até hoje deu errado. Só que o texto diz assim: o olheiro inicia um novo projeto, conforme ele próprio sonhou. Então não interessa o que deu errado até hoje. Não interessa o que quebrou até hoje. Não interessa. O que Deus está dizendo é que a destra e a direita dele está estendida. Deus está te convidando hoje para dar um passo. Deus está te convidando hoje não somente para você ser um ofertante, um dizimista, mas para você mudar a história da sua vida com um posicionamento real e genuíno. Que o seu coração, se precisa liberar perdão hoje, libere perdão. Hoje é uma manhã para liberar perdão. Ai, mas Tiago, eu não sinto vontade. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Ou você decide perdoar, ou você nunca vai ter a vontade de perdoar. Ai, mas Tiago, ele não merece, ela não merece. Você não sabe o que fizeram para mim. Não sei, não quero saber, para quem sabe. Só que a Bíblia diz: nada fica no oculto pro Senhor. O perdão não é para o outro, é por você, é para você. Às vezes você entrou aqui hoje, nessa manhã, com sentimento de desistência. Você disse: ou Deus fala comigo hoje, ou acabou para mim, acabou minha história, acabou meu dia, não tem mais o que eu fazer. E o que Deus está dizendo hoje para você é: a minha destra está estendida. Eu inicio um novo projeto. Só que você precisa ser um barro limpo na mão do olheiro. Porque o vaso só quebra quando ele ainda traz resíduos. E os resíduos nessa manhã é a sua mentalidade de escassez, é a sua falta de perdão, é a sua expectativa no homem, no pessoas, julga todo mundo, faz fofoca de todo mundo. Tem gente que torce para que o outro dê errado só para dizer: eu falei. O que Deus está querendo hoje, meu amigo, não é somente fazer na sua vida o sonho americano se concretizar. O que Deus está querendo derramar sobre a sua vida hoje, com a sua destra estendida, é que se cumpra o que ele sonhou, porque o sonho de Deus é infinitamente maior e melhor do que o nosso. Tem um texto que diz assim: meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos, assim como o céu e a terra. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós somos limitados. Nós não conseguimos sonhar o que Deus sonhou. Então entenda o que Deus está falando contigo hoje. Hoje é uma noite de perdão, hoje é uma mudança de mentalidade. Nós iniciamos o mês de novembro, aonde Deus tem uma promessa e uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Só que às vezes, para você andar nessa palavra, você vai ter que abrir mão de coisas, de lugares. Você vai ter que verdadeiramente abrir mão daquilo que você acha que é certo. Você vai ter que se humilhar. Entre no seu quarto e feche a porta. Em secreto busque o Senhor, que em secreto te vê
e te responderá. Como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está? Porque o relacionamento traz intimidade. E a intimidade fará você reconhecer a voz daquele que fala contigo. Talvez você está sentado no seu lugar e muitas coisas não estão fazendo sentido para você. Feche seus olhos.